11 fatos da história do cristianismo no Japão feudal. Japão feudal fez uma campanha brutal para exterminar o cristianismo, com resultados horríveis. Quando missionários jesuítas viajaram para o Japão na década de 1540, eles tinham a esperança de apresentar sua fé a novos e entusiastas seguidores de Cristo. Eles pediram permissão para pregar no Japão e tiveram acesso concedido por senhores da guerra, que procuravam estabelecer contatos comerciais com o Ocidente. Inicialmente, apenas os jesuítas estavam entrando no país asiático, mas depois se juntaram aos fracionados espanhóis. No início, seus esforços de conversão foram bastante bem-sucedidos e as crenças cristãs se espalharam rapidamente por todo o pequeno país asiático. No entanto, dentro de 50 anos da chegada dos missionários, o progresso inicial do cristianismo no Japão foi lavado com o sangue de cristãos perseguidos e martirizados. O sistema de crença monoteísta cristão não era algo de fácil compreensão em uma terra de pessoas que acreditavam no shintoísmo e no caminho de Buda para o iluminismo. Da mesma forma, o cristianismo foi rapidamente visto como uma extensão do imperialismo. E o governo japonês tornou-se cada vez mais desconfiado dos cristãos. O governo japonês começou a perseguir os cristãos, eventualmente proibindo a fé e eliminando duramente seus seguidores. Mártires cristãos no Japão representam um capítulo violento na história da religião no Japão. Os primeiros e mais famosos mártires do Japão incluem 26 homens que foram crucificados em 1597. A matança e a violência continuaram até os meados do século XIX. Os cristãos foram torturados, forçados a retratar suas crenças e mortos quando se recusaram a fazê-lo. A seguir veremos uma lista que nos deixará claro sobre as várias práticas horríveis que os japoneses usaram para punir aqueles que professaram o cristianismo. Os primeiros 26 mártires cristãos do Japão em 1597. No final da década de 1580 e início da década de 1590, Toyotomi Hideyoshi governou o Japão e viu em primeira mão o quanto o cristianismo havia se desenvolvido em algumas áreas urbanas. Sentindo-se ameaçado pela presença de jesuítas e missionários católicos espanhóis, Hideyoshi decidiu que o cristianismo como fé estrangeira representava uma ameaça ao Japão. Ele ordenou que todos os missionários deixassem o Japão dentro de 20 dias. Embora a proibição não tenha sido rigorosamente aplicada, ela estabeleceu as bases para a perseguição aos cristãos. Hideyoshi tomou mais medidas depois que um navio espanhol, o San Felipe, encalhou nas costas japonesas e o capitão se gabou dos projetos espanhóis para dominar o mundo. Segundo o capitão espanhol, os missionários cristãos faziam parte desse plano. Hideyoshi entrou em pânico e começou a alegar que os cristãos eram espiões. Isso selou o destino de 26 missionários que foram presos na região de Kansai, mutilados publicamente e crucificados em Nagasaki. Essas vítimas ficaram conhecidas como os 26 mártires. Os mártires não negaram a fé. Quando os 26 cristãos foram presos e crucificados em 1597, eles tiveram a chance de renunciar à sua religião. Eles recusaram. Todos os cristãos, mesmo um menino de 12 anos, foram crucificados no topo de uma colina em Nagasaki. Esta punição foi possivelmente escolhida como uma declaração contra a morte do próprio Cristo. Embora se deva notar que a crucificação era uma prática regular no Japão antes do final do século XVI. A tortura aumentou e incluiu crucificações reversas, onde um indivíduo seria abaixado em um buraco de excremento.
O sucessor de Hideyoshi como senhor do Japão, Tokugawa Ieyasu, adotou uma abordagem ainda mais violenta do cristianismo durante as primeiras décadas do século XVII. Em 1614, ele expulsou todos os cristãos do Japão. Esperava-se que os convertidos renunciassem à fé e quaisquer praticantes continuados da fé deveriam ser executados. Apesar de tudo isso, ainda havia cristãos ocultos que optaram por permanecer no Japão, conhecidos como Kakure Kirishitans. Durante o período Tokugawa, os cristãos eram submetidos a Tsurushi, um enforcamento reverso. Eles eram amarrados pelos pés e abaixados em um poço de excremento. Um relato em 1633 descreve a aprovação de Nicholas Keiya Fukunaga, um mártir que se recusou a renunciar à sua fé. Cavaram uma cova de alguns metros de profundidade e acima dela ergueram uma estrutura na qual o corpo era pendurado pelos pés. Para evitar que o sangue fluísse para a cabeça e causasse a morte muito rapidamente, eles amarravam o corpo com cordas. As mãos eram amarradas atrás das costas, e o prisioneiro era colocado na cova até a cintura ou até os joelhos e as pernas. A fossa era então fechada por 2 tábuas, que eram cortadas de tal forma que envolvia o corpo, e não deixavam entrar a luz. Dessa forma, eles mantinham o homem pendurado de cabeça para baixo, sem comida, equilibrado entre a vida e a morte, e em dúvida sobre o resultado final, até que a pressão sanguínea subindo lentamente trouxesse a exaustão completa, ou então a fome esgotasse inteiramente a sua força física. Depois de alguns dias, de 3 a 9, com base nos relatos, o indivíduo renunciaria ao cristianismo ou morreria. Métodos de tortura incluíam queimar pessoas vivas e cortá-las lentamente com serras de bambu. Em Nagasaki, o comissário-chefe empregou uma variedade de táticas para torturar missionários jesuítas. Ele usou a tortura da água, assou pessoas vivas e lentamente cortou missionários com serras de bambu para causar uma dor excruciante. Ele também colocou as pessoas em um cavalo de madeira e colocou peso em suas pernas para torturá-los. Os métodos para fazer as pessoas gritarem e renunciarem ao cristianismo eram intermináveis. O comissário-chefe também amputou e esmagou membros e colocou mulheres grávidas em cubas de água fria até o parto. Esperava-se que os bebês morressem. Eles também submeteram os camponeses cristãos à dança da tortura. As vítimas eram envolvidas em um casaco de palha, coberto de óleo e incendiadas. As voltas, reviravoltas e movimentos de pânico das pessoas em chamas eram a parte da dança da tortura. Cristãos foram queimados e fervidos até a morte nas fontes termais de Unzen. As fontes termais de Unzen, perto de Nagasaki, foram usadas para fazer cristãos se retratarem em várias ocasiões. Agora um resort, Unzen Jigoku ou Unzen Hell. A sua água sulfurosa e fervente foi usada para torturar cristãos entre 1627 e 1632. Os cristãos foram queimados lentamente e eventualmente fervidos até a morte na frente de membros da família e outros espectadores. A tortura do poço da cobra serviu a vários propósitos. Jogar um cristão em um poço de cobras também era uma prática comum durante esse período sombrio de perseguição no Japão. Poços de cobras eram literalmente buracos cheios de serpentes rastejantes. Uma pessoa era jogada para induzir medo extremo, bem como dor. Se uma pessoa fosse jogada em um poço, era apenas uma questão de tempo até que ela fosse dominada por cobras e as próprias cobras tomassem o seu corpo. As mulheres foram humilhadas. Mulheres foram obrigadas a rastejar pelas ruas nuas se não renunciassem ao cristianismo. Na década de 1620, o governador de Nagasaki usou todos os meios necessários para encontrar cristãos. Ele foi de casa em casa, certificando-se de que cada indivíduo se identificasse como não cristão, ou se identificasse como cristão, se retratasse.
Se as mulheres se recusassem, ele obrigava as mulheres a andar pelas ruas de quatro e nuas. E instituiu espancamentos liberalmente para obrigar as pessoas a renunciar ao cristianismo. As pessoas tiveram que provar que não eram cristãs pisando em cruzes e na imagem de Cristo. As autoridades japonesas encontraram novas maneiras de testar os cristãos, pedindo-lhes que destruíssem e sujassem os símbolos cristãos. Inicialmente, os cristãos ou suspeitos de cristãos foram obrigados a andar sobre cruzes de papel, depois cruzes feitas de madeira e, eventualmente, cruzes feitas com restos de altares de igrejas destruídas. Em 1660, azulejos de bronze com Cristo na cruz foram produzidos em Nagasaki e apresentados a cada homem, mulher, crianças e escravo em cada casa. Esperavam-se que os indivíduos atravessassem a imagem. As crianças que não podiam andar eram carregadas por suas mães, que tinham que garantir que os pés da criança tocassem o azulejo. Se uma pessoa não pisasse na imagem, ela era levada para a tortura adicional. Alguns cristãos sucumbiram à dor física. O cristão mais notável a renunciar à sua fé no Japão no século XV foi o padre jesuíta português Cristóvão Ferreira. Ferreira chegou ao Japão em 1610 e esteve presente nas primeiras perseguições. Ele enviou relatórios a Roma durante o final da década de 1620 sobre os sofrimentos e mortes de seus companheiros jesuítas. Em 1632, Ferreira tornou-se chefe da missão jesuíta no Japão. O homem de 53 anos foi preso em 1633 e foi submetido ao poço de enforcamento reverso, antes de renunciar ao cristianismo e se converter ao shintoísmo. Este foi um golpe para os missionários cristãos em todo o mundo, mas foi um sucesso para os esforços anticristãos do Japão. Ferreira foi demitido dos jesuítas por condenar o cristianismo em vários escritos enquanto estava no Japão. Ele até serviu como um interrogador implacável quando missionários foram pegos e levados para interrogatórios. Outros se recusaram a ceder e foram torturados por dias. À medida que os esforços para remover o cristianismo continuaram ao longo do século XVII, os cristãos foram cercados e colocados à prova quando se tratavam de sua fé. Infelizmente, um grande número de cristãos morreram durante o processo de tortura. Muitos foram sujeitos a enforcamentos reversos, vivendo por 8 ou 9 dias antes de morrer. Em 1624, 285 cristãos morreram, enquanto em 1627 houve cerca de 123 novos mártires. Em 1643, a lista de mártires tinha 1.648 nomes. Quase 300 anos depois, os cidadãos receberam liberdade religiosa. As atrocidades sofridas pelos cristãos japoneses continuaram por várias décadas até a maioria dos jesuítas e católicos foram expulsos do país, mortos ou forçados à clandestinidade. Os cristãos restantes no Japão aprenderam a esconder os sinais de suas crenças religiosas, como igrejas e cruzes. Quase 300 anos após a explosão inicial contra o cristianismo, em 1597, a liberdade religiosa foi concedida aos cidadãos japoneses, em 1873, pelo governo Meiji. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia essa história do início do cristianismo no Japão feudal? Qual a diferença da perseguição que houve com os cristãos no Japão para a Inquisição que houve na Europa na década de Lutero? O que mais te impressionou em toda essa história? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!